João, capítulo 13. Versículo 1 em diante. No capítulo 13 de João, o subtexto vai nos dar uma direção, a qual ele diz: Jesus lava os pés aos seus discípulos. Versículo 1 vai nos dizer: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Versículo 2: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus. Vamos ficar até aqui. O tema da mensagem de hoje, queridos: a humildade e a soberania de Jesus. Quando eu olho para este texto de João, que foi escrito mais ou menos 60 anos depois do que aconteceu, João estava escrevendo exatamente o que ele presenciou, a última ceia do Senhor e a lavagem dos pés dos seus discípulos. Quando eu olho para este texto, queridos, eu fico maravilhado, porque dentro desse texto, João conta alguns acontecimentos, ele descreve alguns acontecimentos que os outros discípulos, que nos outros evangelhos não está descrito. E eu quero falar de pelo menos dois atos, duas atitudes que João viu em Jesus. Uma delas é o que nós cantamos agora há pouco: a humildade de Jesus. Diga: humildade. A humildade de Jesus. Quando eu olho para esta palavra humildade, eu vejo um homem, eu vejo o meu Senhor, vestido de glória, vestido de soberania. Ele era soberano, ele tinha todo o poder, toda a majestade, mas ele veio ao mundo ensinar, ele veio ao mundo mostrar atitudes as quais transformasse o mundo. E não há maior atitude, queridos, do que essa, do que um homem que poderia ser servido, ele baixa o nível, ele chega num nível inferior aos seus discípulos, ele chega até aos pés dos seus discípulos, ele chega até a sujeira que os pés dos seus discípulos carregavam. Tudo isso para exemplificar, para tirar do contexto escrito e trazer uma exemplificação de humildade. Diga aleluia, queridos. No versículo 3 ele começa a externar a continuação: sabendo que o Pai com tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se na ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingindo-se com ela. Versículo 5: depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos seus discípulos e a enxugá-lo com a toalha
com que estava cingido. Há um ato profético, queridos, nesta ação do deitar água na bacia. Não é simplesmente a questão de eu pegar uma água, colocar numa bacia e lavar o pé de alguém. Não. Era o Senhor Jesus trazendo algo espiritual para a vida dos seus. Era o Senhor Jesus externando, porque a água, ela é a palavra, a água ela simboliza a palavra, a água ela simboliza a manifestação do Espírito Santo. Era o Senhor Jesus conduzindo aos seus discípulos e tentando transmitir a eles que não era simplesmente lavando a poeira dos seus pés, mas era lavando o que estava no seu interior. Era trazendo a eles uma revelação profunda. Porque se fosse simplesmente, queridos, para demonstrar a um grupo de discípulos, ele não precisaria deixar a sua soberania. E o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que não é suficientemente ser maior. Eu aprendo que não é suficientemente ter o melhor título, ter a melhor faculdade, ser o melhor instruído, não é isso. O que o Senhor Jesus está tentando transmitir aqui, queridos, é que todo o teu conhecimento, ele só vai valer alguma coisa quando você se deixar ser pisado, quando você se deixar se colocar numa condição abaixo a alguém. E se eu for falar para você, dizer assim: meu irmão, viaja aí pelo menos um ano ou um mês da tua história e vê situações que Deus te colocou, que você poderia ser servo, mas você escolheu pisar em alguém. E quando eu digo pisar, querido, é uma figura de linguagem. Eu estou dizendo pisar com palavras, pisar com atitudes, pisar com motivação errada. Então a humildade, a qual o Senhor Jesus está me ensinando nesta noite, é que não basta eu ser grande, eu tenho que entender para que eu fui chamado. Porque eu, como homem de Deus, se eu trato mal você, eu estou fazendo errado do que o Senhor me ensinou. Eu, como pai, se eu estou pisando nos meus filhos, eu estou fazendo errado com o Senhor. Eu, como esposo ou esposa, eu estou fazendo diferente do que a Bíblia manda eu fazer. O ensinamento do Senhor passou longe. Tem crente me entendendo aí? Porque o ensinamento de humildade é esse, queridos. É o oposto. O homem, ele quer provar que ele tem razão. Ele quer provar que ele está certo. E ele só vai se satisfazer quando alguém der um tapinha na costa dele e dizer para ele, por mais que ele esteja errado, dizer: meu amigo, você está certo. Aí ele se enche de si mesmo, porque de Deus não tem nada aí. Sabe, queridos, esse culto de Santa Ceia, ele é especial, porque é um culto que nessa minha caminhada de mais de 20 anos servindo a Jesus no altar, eu já vi muitos crentes que não precisou ouvir uma mensagem para transformar o seu interior, porque ele nem vem para o culto, porque ele sabe que é um culto que ele precisa cumprir com as ordenanças de Deus. Porque quando ele for pegar o cálice
que é o sangue de Cristo, ele vai ser cobrado se ele fizer indiferente. Então é um culto que ele me ensina. Diga aleluia, pelo menos, queridos. Está tão sério assim. Jesus não veio trazer tristeza, veio trazer alegria. A mensagem pode ser dura, mas é um momento que Deus traz para você entender que é melhor aceitar a verdade do que viver na mentira. É melhor derrubar a máscara da covardia, da soberba, e calçar a sandália da humildade. Aleluia. Oh Deus. Humildade são duas coisas, dois atos. Humildade, diga santificação. Eu aprendo isso. Santificação ou purificação. A Bíblia diz que sem santificação você não verá a Deus. Quando eu olho para esta passagem, especificamente aqui, nesses 3, 4 primeiros versículos, eu vejo Jesus dando uma oportunidade, queridos, quando ele propôs lavar os pés dos seus discípulos. Entende? Eu acredito, se você entende de outra forma, mas eu acredito, porque na própria mesa ele afirma e aponta o que iria lhe trair, o que iria ser o canal para se cumprisse o que iria acontecer com ele. Mas eu tenho que pegar aí, queridos, algo para a minha vida, porque quando eu vejo a situação de Judas, que é citado nos versículos ao qual nós lemos, eu consigo entender que Jesus está dando oportunidade. Eu consigo entender também, queridos, que os seus discípulos aqui, eles não conseguiram entender, discernir o que Jesus estava tentando transmitir. Então, sem santificação ninguém verá a Deus. E o exemplo de Judas é muito forte. Judas estava predestinado a ser um canal que iria trair o Senhor Jesus, queria levar o Senhor à cruz. Hoje me perguntaram, pastor, mas já não estava predestinado? Estava, mas eu preciso pegar alguma coisa dentro desse texto para a minha vida. Porque quando eu sento à mesa com o Senhor, esta mesa ela vai tratar comigo. Em Coríntios a Bíblia vai dizer que quando eu assentar à mesa, eu tenho que fazer uma escolha. Ou eu sento à mesa com o Senhor, ou eu sento à mesa com os demônios. Então a mesa, a ceia do Senhor também, queridos, é uma oportunidade de eu mudar a minha condição, de eu mudar o que eu estou fazendo, de mudar o que eu estou vivendo. É uma condição de eu ser purificado, de eu ser santificado, para que se vala em mim o que está em Gálatas 2:20 em diante. Que já não eu viva, mas que Cristo viva em mim. Você está entendendo? Então eu preciso entender que a santificação aqui, queridos, ou a purificação, é o canal de Deus para que eu venha ter a comunhão devida com Ele. É por isso que primeiro o Senhor lavou os pés dos seus discípulos e depois ceou com eles. Primeiro ele levou uma mensagem de purificação,
de santificação. Eu acredito que o Senhor estava dizendo, porque sem isso você não vai ver a glória de Deus. O interessante, querido, que mais ou menos 60 anos depois disso aqui ter acontecido, eu vejo João tentando transmitir essa verdade, e transmite ela de uma forma sobrenatural, porque ficou impregnado no coração dele, na mente dele. Ele esteve presente, ele viu, ele pôde, querido, tirar do texto, tirar daquela ação, daquele momento, algo que viesse mudar a minha vida e a tua vida na noite de hoje. Aleluia. Então, queridos, versículo 10, a Bíblia vai dizer: declarou Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós está limpo, mas não todos. Entenda isso. Vós está limpo, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Jesus estava dizendo, pegando o exemplo de Judas e transmitindo para os seus discípulos: se você tivesse limpo, não precisaria lavar o corpo, só as tuas mãos. Mas nem todos. Queridos, Jesus estava transmitindo aos seus discípulos, dizendo: o diabo semeou no coração de Judas, mas os seus discípulos não puderam discernir o que estava acontecendo, não discerniram a verdade a qual estava sendo colocada diante daquela mesa onde eles estavam sentados. Diga aleluia, queridos. No versículo 10 e 11 afirma esta verdade de Deus sobre esta purificação. Então eu quero ser claro, queridos, nem todos nós estamos limpos. Quantas vezes nós não sentamos na mesa do Senhor com o coração ferido, magoado, com raiva de alguém, mas mesmo assim fizemos vista grossa e comemos do pão e bebemos do vinho, sem discernir. Jesus nessa noite está te levando a entender: a tua história pode ser diferente a partir de hoje. Porque hoje eu não estou simplesmente convidando a fazer memória da ceia, eu te estou convidando a você lavar o teu coração, lavar as tuas vestes, lavar a tua mente, lavar teus pensamentos. Eu estou convidando a você a fazer algo diferente nesta noite. Porque sem santificação ninguém verá Deus. Sem santificação você não vê milagre. Sem santificação você não vê coisa diferenciada. A igreja, ela está acostumada, ela se acostumou a ver e viver com fatos que foram informados a ela. Ela precisa vivenciar milagres. Ela precisa ver mortos ressuscitar. Ela precisa ver câncer sendo expelido de dentro de pessoas. Ela precisa ver, querido, o maior de todos os milagres, multidões correndo de todos os lados, procurando um lugar para dizer: eu te aceito, Jesus. A igreja do século 21, ela tem sido enganada.
pela teologia da prosperidade, pela teologia de ter muito, de ser o melhor, e tem esquecido o maior princípio que Deus ensinou. Quando o homem é purificado e santificado, ele entende que ele tem uma missão na terra. Deus não te chamou para viver escondido de trás das quatro paredes. Não foi para isso que Deus te chamou. A igreja está acostumada a viver e ver o milagre somente dentro das quatro paredes. Quando vê, aí me vem à memória o exemplo de Pedro de novo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus apareceu debaixo de uma grande tempestade, e os seus discípulos estavam num barquinho em meio a essa tempestade, e de repente avistaram Jesus e começaram a confundir Jesus com assombração, com bicho feio, qualquer coisa. Mas Pedro, olhando, disse: Senhor, se é o Senhor, diga para mim ir até ti. Viver dentro da igreja, queridos, e ser cristão dentro da igreja, é mesmo que está perdendo tempo, porque a igreja é uma ponte de ensinamento, mas a tua maior batalha é fora das quatro paredes. A tua maior batalha é com aqueles que tu diz: não perdoo. É com aquele que tu diz, quando tu vê lá, muda para outro rumo. É com aquele que tu diz: pode dar sangue no meio da canela, mas não quero nem assunto com esse. Porque Pedro, quando avistou Jesus, se é o Senhor, diga para mim até o Senhor. E o Senhor disse a ele: venha. E quando ele foi, a fé dele era tão grande, havia um piso sólido, uma água sólida, assim como as tábuas daquela embarcação. Mas quando ele deu 2 passos, que ele saiu de dentro da embarcação da igreja, ele afundou. Por quê, queridos? Porque ele voltou para a sua realidade. A realidade dele era outra. Mas quem tem uma vida purificada e santificada consegue ver coisas que outros não veem, consegue experimentar coisas que outros ainda não experimentaram. É por isso que a Bíblia, ela mantém um posicionamento forte quando ela diz: então vereis a diferença. A diferença está, não é em ser crente e não ser, a diferença está em ser um crente purificado, santificado pela presença de Deus na vida dele. Não é o tamanho da Bíblia que tu carrega, é o tanto de ensinamento que você carrega aqui. Livro de Salmos 119:11 vai dizer: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Só esconde quem está santificado, só esconde quem está vivendo esta santificação, queridos. Aleluia, meu Deus. E agora? Vamos correr. Então Jesus nos dá o exemplo, e vou ficar por aqui. Jesus nos dá um exemplo, versículo 12, exemplo de humildade. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? 13.
Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vos deveis lavar os pés uns dos outros. Você vai entender o resto da mensagem depois deste ato profético. Eu quero chamar aqui os evangelistas e suas esposas. Nós vamos estar lavando os teus pés. À medida que nós lavarmos os teus pés, que se cumpra na tua vida o que o Senhor está nos ensinando. Ora, eu sendo o Senhor e o Mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Você pode sair do teu lugar, evangelista e sua esposa, sente aqui nesta cadeira. Bota mais uma cadeira para ficar par. Bota mais uma cadeira para ficar par. Querida, se você apressar, eu te prometo que nós terminamos o culto antes da meia-noite. Pastora, nos ajuda.